Fala galera, do mesmo seguinte, então, você treina, come certo e percebe que tua musculatura não está aumentando como deveria ou como você gostaria? Pois bem, hoje nesse vídeo você vai entender tudo que a gente deve fazer, principalmente para ter o aumento da massa muscular de forma rápida, baseada aí na ciência, claro, e também da forma que você consegue já colocar em prática hoje mesmo. Mas antes de a gente começar esse vídeo, não se esquece de dar o joinha aí, se inscrever no canal e também ativar as notificações para que assim que eu postar o vídeo, você já vir assistir. Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa aí que a gente deve fazer para aumentar a massa muscular é basicamente aumentar a quantidade calórica, ou seja, comer realmente mais do que a gente vai gastar. E isso está atrelado aí principalmente a alimentos que vão ter uma densidade calórica também maior. Então, por exemplo, arroz, pasta de amendoim, macarrão, pão, próprio cuscuz, né? A gente tem sim alimentos até mesmo mais açucarados como mel, rapadura, geleia, né? Que tem uma densidade calórica também bem legal. Então a gente preferia esses alimentos, porém sem excluir também os alimentos que têm uma densidade calórica um pouquinho mais baixa, como exemplo aí de frutas, legumes, que vão fornecer ali um valor nutricional bem interessante, né? Para o processo de hipertrofia. Não adianta em só se empurrar aí de carboidrato, né? E consumir bastante proteína, que não vai ser o caminho mais eficiente ali para o processo de hipertrofia. A gente deve sim colocar mais vitaminas e nutrientes para que esse músculo ele cresça de uma forma mais sustentável. Então não só se preocupar na densidade calórica, como é exemplo aí dos carboidratos, mas sim de proteínas, mas sim também nos legumes, frutas, que a gente pode ter uma densidade de nutrientes, uma densidade nutricional um pouquinho melhor. Então, basicamente, o primeiro ponto seria aumentar o consumo de calorias, que daí sim a gente vai colocar esse músculo em um ambiente um pouco mais propício para ter mais energia para ele se recuperar também de forma mais eficiente. Bom, uma outra coisa aí que deve ser muito importante no processo de hipertrofia de forma rápida seria basicamente controlar o consumo de proteína, que seria aumentar a frequência, ou seja, seria muito interessante que a gente colocasse ali uma média de 4 a 5 refeições com proteínas ao nosso dia e também tendo uma quantidade proteica ali entre 1,6 até 2,2 gramas por quilograma de peso. Então, pega o teu peso e multiplica aí vezes essa variação que você vai ter mais ou menos a quantidade em gramas de proteína que você vai consumir diariamente. O mosquito passou aqui. Então, nesse sentido, você vai ter essa quantidade de proteica diariamente e fracionando nessas 4 ou 5 refeições, colocando ali, por exemplo, ovo, frango, carne, sardinha, a própria whey protein também seria uma alternativa bem interessante, pensando na questão da praticidade. Com certeza você teria um ambiente também mais propício, proteico, para que esse músculo ele venha a crescer. Bom, o terceiro ponto aí seria justamente a progressão do treino, né? Fazer um treino ali muito bem organizado, principalmente em relação à carga, à frequência, em relação ao descanso entre as séries, o número de séries também. Então tente falar com o teu educador físico aí para que ele possa te orientar melhor em relação ao teu treino voltado para o processo de hipertrofia, que ali não deve mudar muito bem em relação aos exercícios em si. Claro que isso vai depender muito da tua individualidade, né, em relação a algum tipo de lesão, a estrutura óssea, enfim, então isso vai ser muito bem orientado por ele, mas de forma geral não adianta você ter um treino fofo e estar na tua rotina alimentar comendo ali como deveria realmente para o processo de hipertrofia. Então o treino ele tem que estar muito bem orientado, que junto com a rotina alimentar ele venha a casar e você ter aí uma hipertrofia mais rápida e também mais eficiente. Bom, o quarto ponto aí seria justamente em relação ao descanso e ao sono, né? Então é nesse sono que o nosso músculo ele vai crescer, né? Não descanse que o nosso músculo vai crescer e não durante o treino, né? Não é durante lá o nosso treino que o músculo está crescendo. Pode até crescer por conta ali da hipertrofia sarcoplasmática, né? Que é uma hipertrofia um pouco mais momentânea, onde a gente vai ter ali um pouco mais de aporte de água, né? A gente vai levar mais nutrientes para esse músculo, porém de forma momentânea. Quando chegar em casa, esse músculo vai acabar e reduzindo o volume, e isso é bem normal, porque a recuperação muscular ela acontece realmente durante o nosso descanso. Inclusive que é no descanso que a gente libera um pouquinho mais aí de GH, que é um dos principais hormônios do crescimento, e assim como a testosterona, né? A testosterona ela é liberada também em maior proporção durante o nosso turno noturno, né? Durante o nosso descanso. Então, se você não tem um descanso muito bem adequado, com restrição ou um sono mais quebrado, realmente vai ficar um pouco mais complicado você ter uma hipertrofia de forma mais rápida e também mais
eficiente. Bom, uma outra coisa também já seria um bônus aí que eu vou estar orientando para vocês aqui, seria em relação a suplementos. Por exemplo, suplementos que são bem eficientes para usar de hipertrofia, a gente tem aí a Whey Protein, que em relação à hipertrofia a gente tem muitas evidências científicas, principalmente no estímulo da síntese proteica muscular. Além disso, segundo um suplemento muito bem eficiente seria a creatina. Então a creatina pode nos dar sim maior força, né? Ofertar uma energia de forma mais eficiente e consequentemente aumentar a nossa força em relação a nosso treino. Então se a gente aumenta a nossa força no treinamento, a gente vai aumentar a carga, consequentemente essas rupturas do nosso músculo também vai ser de forma mais eficiente e daí com o aporte nutricional esse músculo ele vai aumentar de tamanho, tá certo? Um outro suplemento aí que eu nem diria que seria muito ali recomendado, dependendo do teu contexto do percentual de gordura, seria o hipercalórico, né? O hipercalórico, se você for um pouquinho mais magrinho ou magrinha, realmente seria uma opção. Porém, tome cuidado, porque se você tiver um percentual um pouquinho maior, ele pode aumentar ainda mais o teu percentual e isso ser um momento indesejável no teu processo aí de hipertrofia, tá? Um outro suplemento seria justamente o ômega 3, né? O ômega 3 também tem uma ação direta na síntese proteica muscular e isso, pensando na hipertrofia, é uma boa vantagem, porém devemos lembrar que nem sempre a síntese proteica muscular vai ser sinal de hipertrofia, né? São coisas diferentes, então não é porque a gente vai sinalizar a síntese proteica que a gente vai ter hipertrofia, então são bem diferentes. Para a gente ter hipertrofia, existe um mundo aí de coisas que devem ser organizadas, como eu citei anteriormente, descanso, consumo proteico, valor nutricional, consumo calórico, enfim. Então são muitas coisas e não simplesmente sinalizar a síntese proteica. Porém, esses 4 suplementos que eu citei seriam bem interessantes. E um outro aí, né, seria um outro suplemento que eu considero também que poderia nos ajudar em relação ao processo de hipertrofia, é justamente os pré-treinos, em aumentar a nossa sensação de fadiga, né, em melhorar ali a nossa questão de força também durante o exercício, foco também durante o treino. Então, algum pré-treino que vai fornecer um momento de mais foco, mais energia e também mais força, também proporcionaria ali um desgaste maior dessa musculatura, assim como a creatina, porém de formas diferentes, poderia sim ter uma ajuda em relação ao processo de hipertrofia, tá bom? Então, era esse conteúdo que eu tinha para trazer hoje para você, galera. Não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar também as notificações, para que assim que eu postar o vídeo você já venha assistir e de alguma forma comenta aqui embaixo se você já faz o consumo de algum suplemento desse, se tem alguma dúvida também, coloca aqui nesse vídeo que você vai ter a sua resposta aí logo a mais respondida nesse canal. Então era isso, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.